Começando então mais um episódio do nosso podcast, quarta parte, Justiça e Disciplina. Eu sou o Marcos Peçanha. E eu sou o Giliar Pires. Vamos conversar hoje sobre a transgressão disciplinar em si, o cometimento da transgressão, como é que acontece. É isso, Giliar? É sobre isso, Marcos. É aquele momento que antecede a instauração do PAD. Quando tu tá lá na rua, passa o auxiliar de serviço por ti, flagra alguma situação X e diz assim, ó, vou te botar no papel, Peçanha. O que ele quer dizer com isso? Isso aí é uma... Essa, na verdade, é uma terminologia que já faz a gente tremer um pouquinho a perna, né, Giliar? Vou ter botar no papel. A gente, que é da antiga, nossa turma de 2009, aí, muito ouviu falar disso. E realmente, né, naquela época, era muito mais papel, né? Hoje a gente tem aí o nosso SGC, né, o Sistema de Gerenciamento Convencional da Brigada Militar, integrado com o EPROC, que mudou um pouco essa realidade. Mas essa questão de eu vou ter que colocar no papel, né, todo mundo já sabe, é um termo comum que a gente utiliza aí no meio militar, é a comunicação formal da parte, que a gente tem a previsão desde o momento da comunicação em si, da formalização de uma suposta transgressão, eu gosto muito desse termo, né? A suposta transgressão cometida pelo militar e as circunstâncias que envolvem. É claro que a gente vai, ao longo desse episódio, a gente vai trabalhar com algumas circunstâncias, na verdade, com algumas outras, vamos dizer assim, alguns detalhes que envolvem a comunicação da parte, o que ela deve ter, o que ela não deve ter, e vamos fazer só um apontamento pequenininho em relação ao bom, porque depois, num outro episódio, a gente vai destrinchar esse bom, o BOPM, né? Hoje a gente vai falar disso. O militar está lá na rua, né, na viatura, no PB, digamos assim, né, Giliar? O pessoal se identificar, tem muito PB hoje. O cara está no PB, janeiro, 40 graus, ele diz o quê? Vou tirar um pouquinho a cobertura. Vou aliviar a cobertura aqui, porque está muito calor. E o que acontece nessa hora, Giliar? Ele tira a cobertura. Passa o fiscal de serviço. É na hora. Ele passou 8 horas no PB de cobertura, sem coçar a cabeça. E no momento que ele diz assim, eu vou aliviar um pouquinho, assim, ó, é tirar, botar a mão na aba, tirou, o auxiliar passou, e não só passou, mas ele tirou até uma foto já do brigada ali. Ele conseguiu pegar o brigada naqueles 3 segundos mal do turno de 6 horas, de 8 horas. E ele encosta a viatura e ele diz pro brigada, vai aí, brigada, tá sem cobertura e tal, às vezes já falando, o comando passou aí, te viu sem cobertura, mas como? Se eu acabei de tirar a cobertura, né? E aí fica aquela questão, não, olha, sinto muito, mas eu vou formalizar, né? Eu passei aqui, eu vi que realmente eu estava cometendo essa transgressão disciplinar e eu vou formalizar isso, vou colocar no papel. E aí, um tempo atrás, né, antes de 2019, eu digo assim, porque 2019, início do ano 2019, a gente tem um marco com a implementação do SGC, né, o Sistema de Gerenciamento Correcional, que é correlato ao EPROC, na Justiça Militar. Então a gente tem uma mudança em relação a essa formalização das transgressões. E como eu disse, a gente vai abordar num episódio específico. Mas antes disso, a gente só ouvia falar em parte, né? A gente está com a menção da RDBM em parte, a comunicação em parte. O que é essa comunicação em parte? É realmente a descrição, né, daquela conduta que pode configurar uma transgressão disciplinar. Eu digo que pode, Giliar, porque não necessariamente o militar estar sem cobertura vai trazer para ele a sanção correspondente, a violação lá do número tal, do anexo tal, né? Não necessariamente. Tem situações que ele pode tirar a cobertura, tem situações que ele pode tirar o colete estando em serviço, mas alguma causa de justificação ou alguma circunstância que permita ele fazer isso não vai trazer uma responsabilidade administrativa, né? Mas a gente vai falar hoje de forma muito específica desse momento que antecede a instauração do PADM, né? Porque, na verdade, é um anseio que o militar tem quando ele recebe essa informação lá do auxiliar. Vou ter que botar no papel. O que eu faço a partir desse momento, né? E aí começa assim, tá, mas e aí, estou respondendo o PAD já? Eu vou te dar, o sargento diz, eu vou te dar o PAD, né? Eu não vou te dar. Ele pode fazer isso, ele não pode? Quem é competência? Como que funciona na prática até instaurar esse PADM? É disso que a gente vai falar, né, Giliar? Então, assim, eu te pergunto e te passo a bola para ti, para tu falar um pouco em relação à RDBM, né, essas previsões relacionadas à parte, para tu dar uma introdução nesse tema. Cara, eu acho que é interessante a gente contextualizar um pouco uma coisa, assim. O
O serviço policial militar, e eu sempre repito isso, né, ele é uma das profissões mais juridicamente expostas que existem. Tu pode te ver, imagine, né, quem não é do ramo militar responder um processo crime, é uma coisa que mancha a tua vida. Vai ser a vez na tua vida que tu respondeu um inquérito policial, que tu teve que ser investigado, que tu teve que te defender de uma acusação que pode te levar a uma consequência de cerceamento de liberdade. Tu pode ser preso, né, por causa disso. Só que dentro da atividade policial militar, isso é rotina, é dia a dia. O policial militar, ele apenas por exercer o seu serviço, por estar ali trabalhando, atuando, ele pode responder um processo disciplinar, ele pode responder um processo criminal, ele pode responder um processo civil de indenização de algum valor para o Estado, alguma coisa. Então, ele, em inúmeras situações, ele está juridicamente exposto, né? Ele vai responder. E na questão disciplinar, principalmente, isso tem um peso maior por causa da estrutura das instituições militares, né? Que são dois pilares, hierarquia e disciplina, né? O que é hierarquia, o que é disciplina, sem entrar naqueles conceitos fechados lá do estatuto, porque, né, o objetivo aqui é trazer uma coisa bem prática, né? Mas assim, em suma, resumindo, hierarquia é a divisão da classe profissional em postos maiores e menores, ou seja, postos de comando e postos de execução, e a disciplina significa o fiel e o correto e o absoluto cumprimento das ordens, determinações, regulamentos que envolvam a minha atividade. Disciplina nada mais é do que fazer o que está escrito. É obedecer o papel, é ver o que está na lei. E por ter essa regulamentação, a gente tem uma coisa diferente dentro da instituição militar que não tem nos outros órgãos públicos, que é numa prefeitura, por exemplo, né, que é a minha experiência profissional, a gente tem controle interno, a gente tem eventualmente uma ouvidoria, a gente tem canais onde se podem fazer reclamações para apurar eventual transgressão. Dentro das instituições militares, todo militar é responsável por verificar o serviço do seu colega. E aí diz, não, mas aí tu está dizendo que o cara é o X9? Não, se eu flagrar uma situação e eu não comunicar, eu vou ser responsabilizado. E pior do que isso, eu vou ter cometido o crime de prevaricação. Por quê? Porque no RDBM, por exemplo, onde fala da parte disciplinar, né, que tu bem colocou ali, que o auxiliar passa lá e diz assim, ó, eu vou comunicar o fato, na verdade, ele só passa e diz assim, ó, bah, ô, praça, tu tá sem cobertura e vou te botar no papel. Não tem, tu sabe que se eu não te botar vai dar ruim pra mim, vou escrever, azar. Né? Ele vai lá e bota o cara no papel. Essa forma que a instituição é posta, ela faz com que cada um, além dos órgãos de controle interno, corregedoria, P2, eventualmente, que se fala muito que os P2 são os X9 e tal, né? Tem toda essa questão, mas a gente tem todo o militar fiscalizando o serviço um do outro, né? É um serviço 360, eu fiscalizo o meu, o teu, de todo mundo ali, porque senão eu vou ser responsabilizado junto. E a gente tem vários exemplos, né? Mas o RDBM que diz, onde regula a parte disciplinar, é o artigo 26, né, do 25 ao 27. E o 26 diz assim, ó, todo militar estadual que tiver conhecimento de um fato contrário à disciplina deverá participar ao seu superior imediato. Todo militar. Então, a parte disciplinar que vem como a comunicação de um fato que fere a disciplina, ela é uma obrigação de todo militar que toma conhecimento daquele fato, que presencia ou que chega até ele, porque às vezes acontece um fato e vem chegar a conhecimento um tempo depois do comando, né? Enfim, mas eu acho que o contexto inicial que eu queria fazer para a gente chegar ao momento da transgressão é por que tem tanto PAD? Eu acho que a minha visão a respeito disso é por que tem tanto PAD? Por que eles respondem tanto processo disciplinar? Por que tudo é passível de responsabilização? Eu acho que é por causa dessa forma, da hierarquia e disciplina. Eu não estou dizendo que eu sou contra, é uma verificação que eu faço, uma leitura que eu faço a partir da forma que as instituições são montadas, né, são pautadas. E
E é isso, Marcos. Eu acho que fazendo esse contexto, agora eu te levo para a questão do em quais situações eu sou flagrado ou eu posso ser, o que antecede a instauração do procedimento? Aí falando assim de forma específica, né? O fiscal, enfim, foi lá e botou o brigado no papel, comunicou, formalizou isso através da parte, através do BOPM, e então isso aí vai seguir um canal, vamos dizer assim, de despachos de comando. Eu sei disso porque também tive um contato mais próximo pela Seção de Justiça e Disciplina do 9º Batalhão, que foi onde eu trabalhei. Então existe essa estrutura que pode oscilar em determinadas unidades, às vezes fica a cargo do subcomandante, às vezes do comandante, mas como regra, né, e utilizando também o R3, talvez, R1, agora não recordo as nomenclaturas, mas do Exército, essa parte disciplinar, né, fica adstrita ao subcomandante, que fica responsável por essa questão, vamos dizer assim, menos gravosa, deixando, e aí sim, pelo próprio Código de Processo Penal Militar, a questão do crime militar dentro de uma instituição é somente pelo comandante, pelo diretor, pelo chefe, né? Não pode o subcomandante, lá, o capitão dizer vou instaurar um inquérito. Isso aí é uma competência daquele que detém, vamos dizer assim, as competências, as prerrogativas de polícia judiciária militar, que é quem é realmente o comandante da unidade. Então o subcomandante, como regra, ele fica responsável pela parte disciplinar. Então o sargento fez a parte, fez o bom, né? Via de regra, isso vai ter tramitação, enfim, P1 às vezes, e aí despacha lá para o subcomandante, e o subcomandante vai analisar. Ele vai ter lá na frente dele, seja por meio do BOPM, ou por meio da parte física, ele vai ter a comunicação aos moldes do artigo 26, ali do 25, melhor dizendo, 25 e 27, né? Na verdade, conjugação de todos eles, que vai falar que a parte é o relato de uma transgressão, e isso é muito subjetivo, porque o que pode ser uma transgressão para mim pode não ser para ti, ou ela pode não ter acontecido, porque como eu disse no início do episódio, pode ter uma circunstância, alguma situação que explique ou que até mesmo justifique, né, aquela situação que o militar foi flagrado ali, né? Seja sem cobertura, vamos bater um vento, ele estava num acompanhamento lá de um veículo e caiu a cobertura dele, ou ele tirou por alguma razão que estava entrando num local que não era exigido, inúmeras situações que a gente poderia colocar. Eu até caracterizado, desculpe só pegar o gancho, uma excludente de licitude que vai ter nas causas de justificação. Mas eu te digo que talvez aí não, Giliar, porque claro, se o subcomandante for um cara realmente muito cauteloso e prudente, ele vai ver de pronto que tem uma causa que ela tente de uma excluída licitude e ele vai dizer, não, isso aqui não tem, está nascendo, como ele diz, nasce morto, né? Não tem como. Mas muitas vezes não, muitas vezes ele não faz esse juízo de valor, ele vai analisar somente o fato, né? Ou tem uma aparência de transgressão, realmente tem, então eu vou determinar a instauração do PAD. E ele determina a instauração do PAD, e aí sim, a gente vai falar um pouquinho agora disso, que vem a notificação, aquela coisa toda encarregada, mas tu não tá, assim, isso que tu falou realmente deveria ser o correto em todos os tipos de despacho, analisar, é uma questão de pressupostos, né, como se fosse, utilizando de forma analógica, pressupostos da ação, vamos dizer assim, né, para a questão do processo administrativo disciplinar. Até porque, e a gente não vai adentrar nisso, mas um processo administrativo disciplinar militar, ele tem um custo muito elevado, né, para o erário público. Então, eu acho que, sem dúvida, sim, é o dever dos comandantes, subcomandantes, enfim, quem está despachando, ter realmente o cuidado para não onerar o Estado com um gasto que realmente não vai levar a lugar nenhum. Bom, é uma situação que foi comunicada, que manifestamente não configura uma transgressão. A gente sabe que o próprio RDBM vai trazer situações para responsabilizar que ele comunica um fato que é manifestamente não viola a disciplina, enfim, né? A gente tem disposições expressas nesse sentido, mas essa análise do comando, do subcomando, ela é um pouco subjetiva, né? Então ele vai ver assim, bom, pode ser que esse militar tenha alguma situação para justificar o acontecimento que o fiscal narrou, imputou a ele, né? E é importante que a gente diga, faça menção ao artigo 27, e eu estou aqui com ele na minha frente, e é importante que quem nos ouve e quem nos acompanha também em vídeo pelo YouTube, faça a leitura desse capítulo 2, artigo 25, 26 e 27 do RDBM, para conseguir interpretar também e começar a se familiarizar com essa estrutura disciplinar, porque como tu disse, isso aqui pode levar à restrição da liberdade do militar, então é importante que ele conheça os seus direitos.
E o artigo 27, eu me apego muito nele, Giliar, que ele vai falar assim, ó, que a parte disciplinar, ela deve ser clara, precisa, contendo todos os dados capazes de identificar pessoas ou objetos. Aqui a gente tem, às vezes, uma parte que comunica um fato, às vezes até com a imagem, mas não identifica o militar. E a gente já tem uma falha na constituição da parte, como tu gosta de trabalhar bem com essa questão vamos dizer assim, da formação, da forma do ato administrativo, a gente tem um problema na forma. E isso aqui pode invalidar todos os demais atos que são decorrentes de uma parte disciplinar que é feita em contrariedade ao que dispõe o RDBM. E vou em frente. Para que a parte disciplinar seja realmente completa, e que é a partir dela, obviamente, que a gente vai exercer nós, enquanto advogados, na defesa dos nossos clientes, vamos exercer lá o contraditório, a ampla defesa, do ponto de vista técnico, né? Em relação a isso, a gente precisa saber os objetos envolvidos, local, data, hora, circunstâncias e alegações do transgressor. Uma coisa que a gente não vê na prática e que poderia ser um filtro para evitar um processo administrativo, disciplinar e militar, que é desnecessário. Mas somente essa caracterização que o artigo 27 nos traz já permite que a gente faça toda essa análise. Bom, eu sei quando aconteceu, as circunstâncias, como, qual foi a data, qual foi o horário, e a partir daí realmente eu começo a ter, vamos dizer assim, um mínimo de balizamento para atuar num PAD, né? E isso é importante. Eu não sei se no teu tempo era comum, Juliano, 2009, 2010, eu acho que até 2012, 2013, para mim era muito comum. O sargento dizia que ia botar no papel e a gente ia até o quartel e era ouvido a termo, né? Então hoje eu acho que isso é bem pouco usual, pelo menos da recordação que eu tenho de recente, assim, na brigada. Eu não tenho exemplo assim para te trazer do tipo, olha, vou te colocar no papel e tu vem comigo, vou te ouvir. Não, eu não tenho. O exemplo que eu tenho para te trazer é de um militar que num ato X ele foi interpelado por um oficial, foi conduzido ao quartel como preso, foi ouvido, no meio do interrogatório dele lá, fizeram, vai, vem, não chamaram advogado, porque falaram que daí ele não precisava de advogado porque aquilo não era um flagrante. Daí ele disse, mas eu não estou preso. Aí, enfim, para resumir, deram 3 vezes voz de prisão para ele, dizendo, não, tu tá preso. Tá solto, tá preso? Não, tá preso. Daí eles, não, posso, enfim, aconteceu várias circunstâncias, né? Não vou dar muitos detalhes para não identificar aí as figuras, mas no final ele foi para casa e virou o quê? Toda uma documentação que foi feita lá no dia, depois a gente conseguiu anular, claro, pela forma como ele foi ouvido, mas tudo que aconteceu lá no dia acabou se transformando em uma parte disciplinar com a oitiva do transgressor, do suposto transgressor, porque não foi nem responsabilizado, que se mostrou que não era uma transgressão aquele fato. Então, o que eu quero te dizer com isso? O único exemplo que eu tenho de uma parte que surge com a declaração do transgressor, ela já nasceu errada porque ela nasceu como se fosse uma prisão. Tinham dado voz de prisão pro cara, porque não é usual de fato ouvir isso. Mas, como tu falou, eu gosto muito de tratar a forma do ato. Eu acho que na lei não existem palavras em vão, né? Então, se está escrito alguma coisa, a gente tem que obedecer. 2 coisas que eu chamo a atenção para a questão da parte que me ocorrem, que eu já peguei, já consegui anular a parte disciplinar, já consegui reverter a situação de processo disciplinar em cima disso, é que, primeiro, a parte não pode conter opiniões pessoais daquele que está comunicando. Muito importante. Não pode. Aquela pessoa ela tem que fazer uma narrativa isenta do fato que é uma transgressão disciplinar, para que chegue no comando de forma isenta e que ele também, de forma imparcial, veja qual o melhor encaminhamento que eu vou dar para aquela situação. Como tu falou, então a gente ainda está falando nem da instauração, né, do cometimento de uma infração antes de instaurar o procedimento. Tu comentou, tem uma situação com imagens onde eu não identifico qual militar que está cometendo uma transgressão, por exemplo. Se eu não tenho identificação e por cautela do comando, do subcomandante, da administração, eu gosto de dizer da administração, eu não vou mandar abrir o PAD.
eu vou mandar abrir um procedimento investigatório preliminar, que são dispensáveis, tem aquelas características, mas para que eu tenha os elementos, os meus pressupostos, e aí tu trouxe isso, e eu acho que a gente tem que pontuar que existem sim pressupostos processuais para instauração de um processo administrativo disciplinar. A materialidade tem que estar comprovada e os indícios de autoria. Né? A materialidade tem que existir, não posso ser um procedimento sem ter um bem jurídico violado. Não existe isso. Então, porque em tese o cara fez isso, aquilo, beleza. Eu tenho que ter a materialidade e o indício de autoria, beleza, tem um elemento para abrir o procedimento disciplinar. E outra coisa que eu queria pontuar a respeito disso é que a gente até pode aprofundar um pouco melhor depois, mas a instauração de um processo disciplinar, que a gente falou, o cara foi lá e mandou abrir, fez uma comunicação indevida, beleza? Isso deixa de ser só uma transgressão e acaba virando um crime de abuso de autoridade. Sim, eu estava buscando aqui para complementar isso aí que estava falando. Na nova lei de abuso de autoridade a gente tem uma figura que é a mesma literalidade, bem dizer, do RDBM, né? Que vai falar o artigo 30, né, da lei de abuso de autoridade, que vai falar dar início ou proceder à persecução penal civil ou administrativa sem justa causa fundamentada ou contra quem sabe inocente. Né? Então aqui a gente tem, vamos dizer assim, a capitulação disso, e também no RDBM, claro, de forma bem menos gravosa, que é encaminhar parte ou instaurar procedimento administrativo disciplinar militar sem fundamento. Né? Isso aqui se aplica tanto para quem está instaurando, quanto para quem está redigindo a parte. Ou seja, se estende, eventualmente, a administração por meio do comando e subcomando, se realmente for sem fundamento. É claro que existe uma análise subjetiva, existe uma discricionalidade dele de analisar se seria o caso de instaurar o PAD ou não. A gente não pode também, vamos dizer assim, afastar essa margem que ele tem de interpretar determinado acontecimento. Mas isso de quem vai despachar a instauração do PAD. Agora, aquele que comunica o fato, ele tem que ser totalmente imparcial, isento, e é o que está no parágrafo 1º, que vai falar do parágrafo 1º do artigo 27 do RDBM, que é vedado ao comunicante tecer comentários ou opiniões pessoais. Ou seja, capturei a imagem, ou chegou pelo WhatsApp lá da P2, uma imagem de um brigada, só a parte que pega lá, uma agressão, bastão para cima lá, parece o He-Man. Pô, mas quem é esse brigadiano? Eu não sei. Aí o cara que vai lá, o fiscal, o oficial vai lá e coloca, né? Começa a colocar alguma situação que ele entende, interpretando a situação, como aconteceu, quem eventualmente seria. Bom, isso aí a gente já tem diversos vícios, como tu bem colocou. O que deve ser feito? Instaura um procedimento investigatório, uma sindicância, um IPM, seja o que for, mas eu não posso permitir uma interpretação de quem comunica, né, e contaminando a análise da administração do comando e subcomando, para daqui um pouco dizer, olha, instaura porque está tudo bem limitado, tem todas as circunstâncias, local, o dia, a hora, uma foto. A gente não sabe às vezes uma foto de que dia ela é. Como que eu vou fazer a defesa do militar sem saber o dia e a hora e o local e as circunstâncias que aquele fato aconteceu? Tu sabe que agora tu falou isso, eu lembrei que eu tenho um exemplo recente de um praça que acabou fazendo uma postagem numa rede social dele, e a gente sabe, né, e a gente vai trabalhar melhor nas formas de instauração do processo disciplinar, que através dos meios de comunicação social são uma forma legítima para a instauração de processo disciplinar. Então, lembra daquilo que eu falei sobre cada um ter, todo militar que tomar conhecimento de uma transgressão deve comunicar ao seu superior hierárquico, é o que o RDBM me diz. Aí vai lá, o sargento, chefe de uma seção, olha na rede social de um dos seus subordinados, porque eventualmente eles trocam, né, são amigos nas redes sociais pessoais ali, né? Ficam cuidando do outro, né? outra coisa. Aí o cara vê que aquele militar que tá de atestado postou uma foto na praia. Eu tenho um caso, cara, bem curioso. Assim, é raro, mas acontece muito. Raro, mas acontece muito, né? Para começar, o próprio praça teria violado o princípio de não produzir prova contra si mesmo, né? Mas vamos lá. Mas assim, que é um direito, não é um princípio, né? Então ele não viola nada, mas ele
tropeçou ali. Mas nesse caso específico, cara, ele ficou comprovado que a foto que foi aberto o procedimento investigatório, o procedimento disciplinar direto para o militar, era uma foto de um TBT. Era um fato passado que o cara ele de fato estava em casa, estava de atestado. Ele só postou o TBT. E ele só postou uma foto de um mês antes, que era de praia, Réveillon, alguma coisa assim, que ele foi pra praia e ele postou. E se abriu um procedimento disciplinar por causa disso, né? E aí aqui a gente pode tirar várias coisas. A primeira, beleza, então a verificação numa rede social ela é ato legítimo para abrir o procedimento? É, beleza. Mas antes da instauração do processo disciplinar, se poderia resolver isso chamando o cara para ser ouvido. Conforme a RDBMI. Conforme a RDBMI diz, olha, não, beleza, eu vou comunicar um fato, mas se eu puder comunicar a versão do suposto transgressor, eu vou fazer. Então, o que eu vejo? Ligo pro cara e digo, tchê, onde é que tu tá? Não, tô em casa. Não, mas eu vi uma foto tua aqui. Isso resolveria um processo disciplinar que vai ter um custo para a administração, né? Agora, então, beleza, Guilherme, então se acontecer isso comigo, eu posso processar, né? Porque eu posso processar, então, eu posso processar o Estado por ter aberto PAD contra mim? Também não, porque não é vedado o crime de não existe, né? Não é verdade, não existe crime de hermenêutica, né? Então, o cara que entendeu que aquela situação poderia caracterizar uma transgressão, ele cumpriu o papel dele e tocou pra frente. A não ser que seja totalmente sem fundamento. A não ser que eles, contra quem saiba inocente, daí é outra história. Mas se ele não sabe inocente, ele tá tudo legítimo, embora seja uma baita confusão que nem aconteceu nesse caso. Sim. Não, essas questões que a gente falou, né, Giliar, é importante que a gente sempre faça a gente frise essa questão, porque a gente já teve também ali na rua, sendo fiscalizado, então a gente sabe como acontece na prática. Hoje a gente está do outro lado do balcão, a gente está aqui defendendo praça, né? Mas eu acredito que a gente tenha vencido os pontos centrais relacionados a isso, digamos assim, uma fase pré-processual, né? Pré-PADM, e dizer para o militar que nos escuta, que nos acompanha, que nesse momento que ele vai ser comunicado, né, ele vai entrar para o papel, ele não precisa ter uma preocupação grande em relação a isso, porque naquele momento ele não vai ser punido de maneira imediata, né? Existe um processo onde ele vai receber uma notificação disciplinar, como eu falei antes ali, né? E aí eu vou dar uma resumida para a gente estar se encaminhando para o final do nosso podcast, que a gente tenha sempre esse compromisso de meia hora, entregar todo o conteúdo e todas as informações que a gente entende relevantes, né? Então, falando, né, retomando aquela parte, o comandante despachou, ou subcomandante, instaura-se PADM em desfavor lá do soldado Peçanha, e a partir do momento que é instaurado esse PADM, na verdade, o comandante ele faz a instauração e já vai, também faltou a palavra, mas seria uma atribuição do encarregado, ele vai designar. Ele faz a designação do encarregado, geralmente é um tenente, né? Esse tenente vai ter a responsabilidade de proceder com a audiência de justificação, basicamente isso. Então, obrigado, beleza, para ele entender. Ele tá na rua, ele recebe a informação do auxiliar, vou ter que botar no papel. O que acontece na prática, né? O auxiliar vai colocar ele no papel, entre aspas, seja BOPM, seja parte. Isso aí vai chegar até o comandante ou subcomandante, que vai despachar. O que é despachar? Ele vai decidir, ele vai ler o documento, ele vai ler os termos, as circunstâncias, o local, tudo que foi colocado na parte, ou no BOPM, e vai decidir, instaure-se o PADM, ou arquive-se o bom, alguma coisa dessa natureza relacionada ao bom ou à parte. Então, a partir desse momento que ele determina a instauração, é feita a notificação disciplinar. A notificação disciplinar é o primeiro documento, é o documento que inaugura, na verdade, claro, teria a portaria de instauração, mas para o brigado que vai receber o que é? É a notificação disciplinar. Vão chamar ele, o encarregado vai chamar ele e vai dizer, Peçanha, tu está sendo notificado da instauração de um PAD, né? Tá aqui a notificação vai ter lá o item 1, 2, 3, 4, 5, enfim, o que vai ter? Descrição do fato, né? Quem é o encarregado do PADM, que o encarregado não decide nada, é importante que a gente diga isso, né? O encarregado lá, que geralmente é o tenente, ele tem a única missão de proceder, né, a condução dos trabalhos, que seria basicamente a audiência de justificação. Então ele entrega essa notificação disciplinar
para o servidor militar que está sendo formalmente acusado e ele tem, a partir daquele momento, 3 dias úteis, né, para a apresentação da sua defesa, que vai ser feita na audiência de justificação, que é um ato às vezes solene, às vezes não é tanto, né, Giliard? Às vezes chega ali... Formal. Chega ali e tá aqui a defesa, tenente. Protocolo, é importante que a gente diga isso, né, Giliard? É importante que tenha um protocolo, seja no recebimento da defesa ou uma segunda via do termo de audiência de justificação, onde vai conter o número de folhas da defesa, a procuração se foi feita por advogado ou não, ou simplesmente o militar pode não apresentar a defesa e somente reduzir a termo ali o que ele tem para relatar em relação àquela acusação. Não é obrigatório também, não é obrigatório que ele tenha um advogado constituído, né? Mas eu acredito que são esses os termos assim que o militar tem que conhecer, né? É essa estrutura que ele tem que conhecer quando a gente fala cometimento e transgressão até o momento da instauração do PADM e o momento que ele recebe em mãos a notificação disciplinar para começar a partir daí buscar a sua defesa. Não, perfeito. Então eu vou te convidar para que no próximo episódio a gente fale sobre a instauração, quais são os documentos hábeis da instauração, o que precisa ter numa notificação disciplinar. Eu acho que isso dá conteúdo para o nosso próximo episódio. Certamente, tem muita coisa para a gente falar de PADM e os nossos próximos episódios vão ser em cima disso. Encerramos então, né, Giliard, esse tema que antecede a instauração do PADM, que é muito importante, tem detalhes muito relevantes para serem observados, por uma questão de formalística que pode trazer aí um comprometimento para ter para o PADM, né, que o militar precisa conhecer. E a gente encerra então mais esse episódio, já antecipando que a gente vai dar continuidade a essa temática do PADM, que é o dia a dia, né? O dia a dia das instituições e dos militares. Agradecemos a todos, né, Giliard, por estar acompanhando o nosso podcast, o nosso canal no YouTube. Mandem dúvidas, encaminhem aí para os colegas que se interessem pelo tema, que queiram realmente tomar mais conhecimento, conhecer essa realidade vivenciada por nós enquanto praças e hoje enquanto advogados. É isso, né, Giliard? É isso, muito obrigado. E eu só queria registrar aqui, porque eu deixei de fazer o registro nos episódios anteriores, o meu parabéns para ti, que agora é membro da Comissão de Segurança Pública da OAB do Estado do Rio Grande do Sul. Mais um desafio aí, né? Políticas criminais e segurança pública para seguir dando, vamos dizer assim, dar continuidade a essa nossa luta que a gente trava hoje na advocacia, né, em prol dos militares e da segurança pública como um todo. Os praça e principalmente os de 2009 ocupando os espaços aí. Exatamente, né? e essa turma aí. Meus parabéns, meu irmão. É isso aí, ficamos por aqui, até o próximo episódio. Até.